meu pai é pediatra e trabalhou muito com prevenção de acidentes. Então, essa herança da pediatria e de prevenção, ela vem de dentro de casa. E eu me apaixonei pela neurologia, pelo neurodesenvolvimento. Então, eu gostei muito de pediatria e, então, logo no primeiro ano de pediatria, eu já estava com a certeza que eu queria fazer neurologia infantil. E é uma área, apesar de não parecer, é uma área que a gente trabalha muito com saúde, tá? Com prevenção e com promoção de saúde. E eu estou completando 29 anos de formado. Desses 29 anos, todos eles, praticamente só um, que foi o meu primeiro ano de pediatria. No segundo da residência, eu já estava muito voltado para a neurologia, foram 4 anos de residência, e daí para frente, no Hospital das Clínicas, durante 15 anos, trabalhando com um ambulatório de neurologia. E há 2 anos atrás, eu fui convidado para presidir, falando, nós temos um nome para presidir a ABNEP, que é uma associação, a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Ela tem 52 anos, então ela é um pouquinho mais velha do que eu. E eu aceitei esse desafio com aquele sentimento que vem desde criança do meu pai, de poder trabalhar um pouco na prevenção. Então, quando veio o convite da Lourdinha e da Gracinha, de poder falar, eu falei assim, ela falou, ó, pode ser primeiro, segundo, terceiro, 4º ano. Qual que você quer? Eu falei, eu quero o 1º ano. Por quê? Porque é onde que o que nós vamos comentar aqui, vocês não precisam ficar assim, muito preocupados em anotar, porque depois eu posso disponibilizar para vocês o conteúdo da aula, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é a gente chegar, trocar algumas informações, trabalhando muito a questão da prevenção, que é uma ideia muito nossa de cuidar mais para tratar menos. Esse trabalho na ABNEP, que nós estamos mudando um pouco o paradigma de não ser uma associação de profissionais, de médicos e profissionais que trabalham com o neurodesenvolvimento e a saúde mental na criança, para ser pessoas unidas em torno de um propósito, que é cuidar do que nos faz humanos desde os primeiros anos, porque mentes saudáveis criam um mundo melhor. Então, essa exposição é para a gente poder caminhar nisso, criar uma parceria escola-família, para que a gente possa promover um ambiente, tanto um ambiente físico quanto um ambiente emocional mais adequado para as nossas crianças. Aqui eu deixei o outro porque ele é mais importante do que esse aqui, porque o outro estava ex-aluno do Colégio Santo Antônio, tá? Então aqui tem uma parte boa. Esse auditório, ele leva o nome de um frei, o Frei Hilário, que foi um frei que foi muito importante na minha formação, na formação dos alunos da época que eu vivi aqui. Ele me casou, né, ele fez o meu casamento, e ele no altar, ele virou assim, ó, eu vou fazer uma chamada do Colégio Santo Antônio aqui, porque eu estou vendo quase que todos os ex-alunos aqui, dessa união que a gente tinha. Então, eu assim, fico muito feliz de ter o nome dele aqui, de preservar essa memória do Frei Hilário. Então, vou passar rapidamente, tá? Falando sobre evolução, ambiente, comportamento, o aluno na atualidade e algumas intervenções que a gente pode propor aqui, e eu fico à disposição no final, se tiver alguma pergunta que seja assim, uma pergunta de interesse coletivo, não seja assim, um caso específico, para a gente estar podendo discutir aqui algum ponto que não tenha ficado muito claro para vocês. Então, só para contextualizar o que eu vou falar, nós temos uma evolução de 5 milhões de anos e a nossa espécie 300 mil anos.
E o que ao longo desses 300 mil anos nos diferenciou basicamente como espécie? O que nos fazem humanos, tá? Nós desenvolvemos um sistema muito elaborado de comunicação, tá? O Homo sapiens, o ser humano, é um animal muito frágil dentro da natureza. Se deixar numa ilha deserta, qualquer um de nós aqui, ou um cachorro ou um macaco, a chance do cachorro do macaco sobreviver é muito maior do que a nossa. Então, nós nos fizemos fortes por um sistema muito elaborado de comunicação. Esse sistema nos proporcionou de formar grupos, e isso é muito importante porque ao longo de 300 mil anos, né, de 5 milhões de anos, o nosso cérebro é um cérebro essencialmente social. Ele fez para compartilhar experiências com o outro. Então, isso nos cria uma necessidade de pertencimento. O ser humano, sem um grupo social, e o que eu falo grupo social não é rede social, é um grupo social, uma convivência, igual nós estamos tendo aqui, olho a olho, ele fica muito frágil. Nós temos um cérebro, que é o único cérebro que tem capacidade de planejamento. Ele consegue, dentro do que ele está vivendo hoje, planejar algumas situações no futuro. E nós somos cercados de emoções. Tá? Então, é um cérebro extremamente comunicativo, que entende o outro, tá? Tem uma capacidade de planejamento e associa vários tipos de emoção. Então, só para nós termos uma ideia, 300 anos nós fomos modificando um pouco os estímulos do nosso cérebro, e principalmente esse número 30, quando a gente fala de smartphone e internet numa larga escala. Então nós estamos pensando num cérebro que foi projetado durante 300 mil anos, que evoluiu durante 300 mil anos, que nos últimos 30 anos ele tem convivido com experiências, com estímulos de toda a ordem, principalmente estímulos visuais, tá? Como que esse cérebro ele vai reagir a esse tanto de estímulos? Só para nós termos uma ideia do que está na nossa frente, os computadores mais potentes que existem no mundo, eles conseguem fazer em menos de um segundo um cálculo matemático que o cérebro humano demoraria 63 bilhões de anos. Tá? O que eu quero com isso? Mostrar que a capacidade de integrar e de trocar informações, o computador é extremamente mais poderoso do que o nosso cérebro. A conectividade, além desse computador com uma grande capacidade de trocar informação, nós criamos uma grande rede de conectividade. Em 5 anos, tá? O pontificado do Papa Bento e do Papa Francisco. Em 8 anos, nós tivemos essa mudança de cenário. Todo mundo tem um smartphone hoje. Todo mundo anda com o celular. E só para nós termos uma ideia, aqui 2010, para quem está mais atrás, 2018, 2019, 2020. Hoje nós estamos, em termos de dados no mundo, nós estamos com 40 zettabytes. E isso tende a duplicar em poucos anos. Ou seja, tudo que a humanidade acumulou digitalizado vai mudar, vai dobrar em poucos anos. Então, a expansão da internet das coisas, dessa conectividade, ela é cada vez maior. Tá? E com isso, o que a gente tem? Nós estamos acumulando um grande número de informações. Enquanto nós estamos com o celular, nós estamos emitindo uma mensagem do WhatsApp, nós estamos falando uma conversa em rede social, nós estamos gerando informações. Então, tudo que é de graça, o produto somos nós. Né? Então, com isso, nós estamos criando uma série de informações
que vão para esses supercomputadores, que eles estão conectados entre eles, sem a interface humana, que é a internet das coisas, gerando um grande número de dados, e com isso nós criamos uma condição que é essa inteligência artificial. Com isso, vem a nossa primeira reflexão, tá? Se nós estamos humanizando a máquina ou robotizando o homem, tá? E daí vale a gente pensar o que nós estamos fazendo. Para não falar mal de tecnologia, a tecnologia é muito bem-vinda, né? Pesquisa e armazenamento. Hoje dá um Google em tudo, qualquer dado que eu falar aqui, nós podemos checar ele em tempo real. Nós temos uma ferramenta de navegação que me fez conseguir chegar do Life Center do meu consultório aqui hoje. Eu demorei 40 minutos. Se não fosse o Waze, talvez eu estivesse no trânsito. Então, quer dizer, a tecnologia, ela é positiva. A medicina hoje, nós trabalhamos com medicina de precisão interligada. E nós temos, para falar da minha área, né, esse Big Data, nós estamos passando da medicina curativa, aquela que tratava a doença, nós evoluímos para uma medicina preventiva, e hoje, depois da decodificação do genoma, associada a todas essas informações que são colhidas diariamente de todos nós passamos a viver uma medicina preditiva. A gente pode, com uma grande chance de acerto, saber o que a pessoa vai desenvolver, baseada no código genético e nos hábitos de vida, o que ela vai desenvolver nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, e daí por diante. Na educação, também nós vivemos uma mudança de paradigma, que é uma educação impositiva, educação com métodos tradicionais. Essa educação impositiva não cabia questionamento. O professor, o magistrado, ele chegava, ele dava o conhecimento como uma verdade única. E hoje nós temos que caminhar a passos largos para esse tipo de educação, que ela é extremamente participativa. O conhecimento, ele é conduzido, o professor, ele é um facilitador, ele é um mediador, e hoje nós temos ferramentas para ir montando um conhecimento. Esse mundo real e o mundo digital, hoje, ele é indivisível, tá? Nós temos 2 realidades sobrepostas. Não adianta a gente ficar demonizando o celular, demonizando o videogame, demonizando que não pode. Nós temos que conviver com isso. Nós temos que achar a melhor forma de fazer essa convivência, levando em consideração todas aquelas condições que nos fazem humanos. Tá? Então, cabe a nós, pais, educadores, profissionais da área de saúde, entender como, quanto e quando usar essa tecnologia que está aí à nossa disposição. Quem somos? Tá? Nossos filhos já são nativos digitais, e muitos dos pais hoje já nasceram dentro de um mundo extremamente tecnológico, dominado pela evolução, um mundo digital. Então, o cenário que nós estamos convivendo, os nativos digitais, no mundo extremamente globalizado, conectado, e com isso gerando uma série de dados com essa inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela está no Netflix, ela está num joguinho bobo do Candy Crush, ela está nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Então ela permeia todos esses aplicativos e os videogames. O que ela faz? Ela cria caminhos no videogame que são caminhos que projetam necessidades nossas do sistema nervoso central, ou seja, mecanismos de reentrada e recompensa. O joguinho só é viciante, só é legal, e os meninos mais velhos falam, esse aí é doido. Quando ele é doido? Quando ele causa esses mecanismos da gente querer sempre estar em contato com ele. Todos nós já ouvimos aqui os filhos, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Eu nunca cheguei nessa fase, só um pouquinho mais. E esse pouquinho mais ele vai se estendendo. O Netflix é a mesma coisa. Até nós adultos começamos a negociar com o nosso cérebro para assistir mais um episódio. Por quê? Porque aquele formato dos episódios do Netflix, entre 40 e 50 minutos,
eles criam uma necessidade da gente entender o que vai acontecer depois. Então, nós ficamos negociando mais um episódio. E, quando temos um tempo maior, fazemos uma maratona Netflix, né? Que são vários episódios seguidos. Isso aqui, rapidamente, não é para entender isso, mas o que é um conceito novo de genética, que é epigenética? Ou seja, estímulos do ambiente mudam a expressão dos nossos genes, como se fosse uma plugzinho on-off. Então, a transcrição genética se dá por essa mudança no ligamento de proteínas que vão decodificar esse gene. Nosso genoma, ele é 98% igual ao de um chimpanzé. Por que nós somos tão diferentes de um chimpanzé? Por quê? Porque essa transcrição, ao longo daqueles 5 milhões, 300 mil anos, ela foi mudando. Então, o gene não é totalmente transcrito. Parte dele é transcrito, parte não. Tá? Então, isso nos diferencia como espécie. E os estímulos vindos do ambiente, eles geram uma mudança no nosso cérebro e essa mudança gera uma resposta. E essa resposta e esse estímulo pode mudar essa transcrição genética. E isso pode passar de uma geração para outra, até 2 gerações. Então, essas mudanças vindas do ambiente, da epigenética, ela é transgeracional. Ou seja, uma mãe que sofreu teve alguns estímulos, ela pode alterar essa transcrição genética e passar uma característica diferente para o filho dela. Então, baseado nisso, esse slide aqui é muito importante. Por quê? Porque nós temos nosso código genético, nosso genoma, que está exemplificado, e nós temos os fatores ambientais atuando sobre eles. Tá? Então, se nós temos um risco ambiental baixo e uma predisposição genética baixa para qualquer alteração comportamental, nós estamos numa área que a gente fala numa área de segurança. Predisposição baixa, risco ambiental baixo. Tá? À medida que nós vamos mudando esse estímulo na intensidade, no volume, na frequência, o que nós vamos chegando? Nós começamos a ter sintomas intermitentes. Tá? Então, eu estou levando isso para a gente entender como os hábitos de vida dos nossos filhos podem interferir no comportamento deles. E se esse risco ambiental, essa exposição, ela é mais intensa ainda, nós chegamos numa zona de risco. Esses sintomas deixam de ser intermitentes e passam a ser persistentes. Normalmente, essas crianças, elas chegam até o neurologista nessa área, ou então quando eles já estão em uma região de transtorno, ou seja, aqueles sintomas eles são tão persistentes que geram um prejuízo para essa criança, para esse indivíduo. Então, baseado nesse conceito de que um estímulo externo ele promove uma transformação no cérebro, e essa transformação ela gera uma resposta, então hoje nós estamos diante do que na criança e no adolescente, o que esse estímulo contínuo, principalmente o estímulo visual. Então, quando eu falo estímulo visual, é estímulo vindo de tela, é tempo de tela, screen time. O que tem tela? Televisão, computador, videogame, tablet. Então, quando a gente fala desse estímulo, nós pegamos todos esses aparelhos juntos. Então, aqui cabe uma reflexão que, às vezes, um telefonezinho que pode ser inocente, tá? Na evolução, até o início em torno de 1998, ano 2000, quando era aquele tijolão que ele foi diminuindo de tamanho até caber no bolso de moeda da calça, que o chique era ter um celular pequeno que a gente podia abrir e falar no celular que cabia dentro do bolso. À medida que esse telefone celular, ele deixou de ser um telefone, passou de ser um computador de mão, o que fez? Nós fizemos o caminho inverso. Foi aumentando a tela e aumentando
o tamanho do aparelho. Por quê? Porque hoje nós usamos o telefone celular com os olhos, na maioria das vezes, tá? E, eventualmente, nós usamos ele para conversar. Outra reflexão, que isso é importante quando a gente fala de tempo de tela, Smart TV. Tá? O que é uma Smart TV? É uma televisão? Não, a Smart TV é um computador que não tem a CPU, ou seja, é um monitor de um computador, que o computador está embutido ali dentro. Então, a criança que está com acesso a uma Smart TV, ela tem acesso a Netflix e YouTube, ou seja, ela escolhe e reproduz o conteúdo que ela quer, no momento que ela quer. E as contas do Netflix, do YouTube, entendem quem está ali na frente deles e oferecem um menu extenso, sem fim. Tá? Tem dois caras que fizeram um livro bacana que chama assim, Faça Tempo. Ele trabalhava no YouTube, e o outro trabalhava no Google, que criou o Gmail. Então eles chamam esses aplicativos de piscinas infinitas. Tá? Então, quando a gente tende a entrar, a sensação que a gente tem, e que é verdade, não tem fim. Então, a cada minuto, em termos de upload no YouTube, são 72 horas de vídeo por minuto. E a tendência é aumentar. Então, esse aqui é uma outra reflexão para a gente entender que, às vezes, a gente pega o celular e leva para o trabalho achando que a criança, que o nosso filho não vai ter acesso, ele tem. Então, como eu já falei, dentro desse raciocínio, nós fizemos a humanização da máquina e aqui agora é a robotização do homem. Quem é esse aluno nosso? Então, baseado em tudo aquilo que eu falei, do estímulo do ambiente mudando o comportamento e o funcionamento, hoje nós vivemos uma epidemia de transtornos comportamentais em crianças e adolescentes. Tá? Nós estamos vendo muito distúrbio de sono, transtorno de ansiedade, transtorno de oposição, desafio, crianças batendo nos pais, brigando com os pais. Não sei se vocês... Eu fiz uma viagem essas férias, eu nunca vi tanta criança chorando, irritada dentro do avião. Não é uma época que muitas crianças, muitas famílias viajam com crianças, mas o nível de irritabilidade me chamou a atenção. E choro de criança normalmente não me incomoda, mas estava tão persistente e os pais sem arma para lidar com aquilo. Por quê? Porque a criança queria movimentar e não tinha espaço para movimentar. Dava um celular, o celular não era o suficiente para o voo todo. Então, nós estamos vivendo uma alteração comportamental, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem. Aqui a gente, quando fala transtorno, já é naqueles sintomas bem persistentes, com prejuízo, mas a gente vê sintomas de autismo, sintomas de déficit de atenção nessas crianças que usam muita tecnologia e que têm alteração dos hábitos de vida, chegando até casos mais graves de depressão. Então, aqui alguns trabalhos rápidos. Aqui vocês vão ter que acreditar em mim, porque está muito pequeno. Isso aqui é a idade 7, 8, 9, 10. Os nossos estão aqui, né? Por volta de 6 anos. Isso aqui é exposição à televisão. E aqui é aparelhos que se conectam à internet. Tá? Essa linha de cima é a soma desses dois. E aqui nós estamos vendo que menos de 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas de exposição à tela, 4 e 5. E essas linhas aqui são transtornos de ansiedade e depressão. Ou seja, se você passa de uma zona de exposição acima de 3 horas de tela, que é aqui, nós aumentamos muito o aparecimento de ansiedade e sintomas de ansiedade e depressão. Irritabilidade, tá? Quanto mais precoce, quanto mais volume de exposição, maior é a dificuldade de autorregulação. Ou seja, essas crianças elas explodem muito rápido, elas se irritam facilmente. Sono. Aqui é um estudo mais em adolescentes.
1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e porcentagem daqueles que dormem menos do que 7 horas por noite. Ou seja, à medida que a gente escala em tempo de uso de tela, nós diminuímos a nossa quantidade de sono. O primeiro sintoma é dormir mais tarde. Segundo sintoma, dormir menos, e depois nós temos uma alteração da nossa arquitetura de sono. Isso aqui é só mostrar que aquela luz que vem da tela, do celular, do tablet e do computador, elas impedem que um hormônio que tem no nosso cérebro, que é a melatonina, ela seja secretada. Então, às vezes, a criança, o adolescente, ele não adormece, ele entra em exaustão. É aquela hora que o celular cai da mão, dorme em cima do celular ou em cima do teclado do computador ou do videogame. Isso aqui, menos do que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de tela. Então, quando nós passamos a barreira das 3 horas, nós temos um aumento muito significativo de fator de risco para suicídio, tá? Depressão e suicídio. Então, a exposição à tela, isso aí são trabalhos muito bem conduzidos, com um número grande de pacientes. Sintoma de agressividade. Esse aqui é um estudo de um grupo pequeno, são 28 crianças, tá? Na faixa etária aí em torno de 10 anos. Esses aqui, do grupo de cima, não foram expostos ao videogame. E esses de baixo foram expostos a um joguinho que se chama GTA, que é um joguinho de briga, de luta. Essa região frontal dorsolateral é uma região nobre do nosso cérebro que é responsável por uma socialização. Ela cria empatia, ou seja, ela entende o sentimento do outro. Nós olhamos para outra pessoa e entendemos o sentimento dela e projetamos o sentimento dela em nós. Então, essa área responsável pela empatia, aqui, basal, os dois grupos iguais. Esse grupo aqui começou a jogar videogame mais do que 2 horas por dia. Uma semana depois, essa área do cérebro dele já estava inibida, ou seja, ele não conseguia ver o outro com empatia. Em uma semana. Aí suspenderam por mais uma semana e a área voltou a funcionar. Agora, quando ela é inibida por um período muito prolongado, então a gente tem essa perda, essa dificuldade de entendimento do outro. Então, às vezes, os filhos, eles desobedecem, eles infligem, sem ter a noção do que aquilo vai nos causar para os pais, que têm um cuidado com eles. Por quê? Porque eles perdem essa capacidade de entender o outro. Aqui os sintomas vão ficando mais persistentes, lembrando daquele quadrinho que nós vimos. Chama atenção para nós, principalmente nós pais, aqui tem pais que têm filho de 6, de 7, tem uns que têm os filhos mais velhos e outros que têm filhos mais novos, né? Então isso vai numa crescente, começa desobedecendo o tempo determinado. Prefere ficar online ao invés de conviver com pessoas próximas. Isso é um sinal muito importante de alerta. Começa a deixar de fazer tarefas diárias importantes sem ter noção do prejuízo que isso vai gerando. Começa a se isolar no quarto, muda o comportamento, aí começa a demonstrar fadiga e cansaço e queda no rendimento escolar. Esses sintomas aqui é naquela região de alerta passando para risco, tá? Esse aqui é um estudo muito interessante, e eu mostro eles, às vezes, no consultório para alguns adolescentes. Eu falo assim, ratinho não vê televisão nem joga videogame. Então eles fizeram uma gaiola que eles puseram uma luz de cada cor e esses ratinhos com 42 dias de vida eram colocados nessa gaiola e viviam sob esse estímulo visual intermitente. Essas luzes piscavam, tá? E eventualmente emitiam um som. Os ratinhos que desenvolveram nessa gaiolinha, eles tiveram um comportamento extremamente agitado, desorganizado, antissocial.
Ou seja, eles tiveram um comportamento próximo de um ratinho autista. E depois eles foram estudar o cérebro desses ratos e viram que várias conexões, várias áreas do cérebro ficavam hipertrofiadas e outras não. Então mudava a anatomia do cérebro dentro daquela visão de o estímulo ambiental gera uma mudança no cérebro e gera uma resposta. E essa resposta sempre foi uma resposta em termos comportamentais, uma resposta negativa quando há um excesso de estímulo. Então, hoje nós temos que pensar muito nisso aqui. O menu é extenso, tá? O conteúdo é extremamente sedutor, visualmente falando, com mecanismos de reentrada e captura. E, no mundo digital, eu estou num comando, eu escolho o que eu quero baixar no meu celular, eu escolho o jogo que eu quero jogar, por quanto tempo, e se eu não estiver ganhando, eu reinicio. E se essa pessoa está falando uma coisa que eu não quero ouvir, eu bloqueio, eu deleto. Ou seja, no mundo digital, essa posição de comando me inibe uma característica importantíssima no desenvolvimento do nosso cérebro, que é a resiliência, que é a capacidade de lidar com dificuldades, com coisas que nos contrariam. E, pensando em aprendizagem, o que é aprender? Aprender é se lançar ao desconhecido. Então, eu tenho duas opções. Quando eu me proponho a aprender, uma é eu aprender e conseguir, e a outra é de falha, não conseguir aprender. Eu tenho que entender isso, saber onde que eu errei e tentar novamente. Tá? Esse é um mecanismo de aprendizado. Ele não é fácil. Alguns têm facilidade com a matemática, outros com português, então a gente precisa dessa característica da resiliência e da persistência, que o uso excessivo de eletrônico, eles diminuem muito por causa dessa posição de comando. E da customização, ou seja, eu faço do meu jeito. Tá? E ele é feito para mim, ele se adapta a mim. Então, criança autista adora celular. Criança que tem uma inteligência acima da média adora celular. Criança que tem uma deficiência mental ama celular. Ou seja, o celular ele se adapta a todo tipo de cérebro. Ou seja, o cérebro começa a controlar do jeito dele. Então, esse mundo na palma das mãos, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque ele se torna viciante, não só pelo conteúdo que tem lá dentro, mas por tudo isso que nós estamos colocando aqui. Falando em adaptação e patologia, tem o Código Internacional de Doenças, CID-11, que a próxima edição já está preparada, já está aprovada, entra em vigor em janeiro de 2022, com uma doença nova, que é a dependência de videogame. Tá? E onde a gente fala dependência de videogame, a gente pode falar dependência de internet também. Tá? A internet é tão ampla, tem tanta coisa boa nela, porque se falar uma doença que é dependência de internet, assusta muito. Mas tem pessoas, não só crianças, adultos também, dependentes de rede social e de videogame. E onde que essa doença, esse vício em videogame, ele está categorizado junto com o alcoolismo, junto com a adicção por substâncias. Ou seja, esses mecanismos de reentrada e recompensa, eles criam um ambiente propício no cérebro para poder, de acordo com a predisposição genética e com a intensidade, o volume da exposição, gerar um desconforto, uma doença muito grande. Falado tudo isso, e nós estamos vivendo, essas imagens são bem atuais, né? O que nós podemos fazer? Tá? Isso aqui eu aprendi muito com a Isabela e o Lucas. Tá? A Isabela hoje está com 21 anos, está fazendo direito, está trabalhando muito com arbitragem, ela está ainda no curso de graduação, mas é extremamente questionadora e tem posição firme. E o Lucas, ele com 18 anos, ele terminou o terceiro ano e em dezembro de 2018, fevereiro de 2019, ele já estava morando em São Paulo.
está fazendo economia no INSPER. E conversando com o Lucas ao longo do 3º ano, eu falei assim, filho, você está usando muito celular. Em uma das aulas que eu fui dar, eu pedi licença e convidei eles para participar da aula, porque ali não era um pai que estava falando, porque eu falar como pai dentro de casa, pai, você está ficando neurótico, isso aí não é assim também não, isso aí não... E ele me falou isso, que eu falei, você está usando muito, ele falou assim, usar muito é normal. Eu falei assim, não, Lucas, isso não é normal. Aí nós vamos ver o conceito de normalidade, e normalidade é aquilo que a maioria faz. Tá? Então hoje, usar muita tecnologia é normal, mas o normal não é o certo. Então isso, nós vamos ouvir muito, pai, mãe, todo mundo usa, todo mundo tem, todo mundo está online, menos eu, todo mundo tem isso, menos eu. Ninguém desce para brincar, está todo mundo no videogame. Então nós vamos ver que essa questão da normalidade, de que todo mundo faz, é uma pegadinha que a gente não pode entrar. Gera alteração comportamental, como eu falei, necessita, gente, de controle externo. É impossível uma criança, em qualquer idade, ou um adolescente, sozinho, ele ter controle sobre esse uso. Por quê? Porque ele é extremamente atrativo e com mecanismos de captura, né? Então, além da gente ter esse controle externo, nós temos que dar exemplo. Não adianta a gente falar só pode 1 hora, só pode 2 horas e são confrontados dentro do consultório o tempo todo. Mãe, mas você usa muito. Pai, você usa muito. Às vezes o pai usa e a mãe usa profissionalmente, mas às vezes não. E ter aquele tempo com o filho, ele é muito importante. Nada é mais importante do que a nossa convivência, ou seja, deitar no chão com os meninos, brincar, contar caso, contar história, ver um filme junto, tá? Aí você fala, mas filme é tela, mas ali nós estamos tendo uma convivência, nós estamos trocando ideia, e o filme é escolhido em conjunto, não é o filme que ele quer, é o filme que a maioria quer. Então isso tem que gerar nele uma capacidade de resiliência. E hoje esse filme é muito chato, eu não quero ver mais. E vai para o celular. Então nós temos que estimular muito a socialização. O encontro da família, gente, família é a base de tudo. O encontro da família, ele é fundamental. Criam horários, respeitem os horários. Isso eu não arrependo, eu vivi muito de, às vezes, ir em casa em meia hora, eu gastava meia hora para ir, meia hora para voltar, para ficar lá 20, 25 minutos, mas sentavam-se todos à mesa. Né? Hoje já não sentamos mais, porque um está em São Paulo, o outro, a Isabela, cheia de estágio, mas até hoje, quando estamos juntos, pai, nós vamos almoçar ou jantar juntos. Então isso aqui foi cultivado desde pequeno. Mudar é difícil, tá? Não mudar pode ser fatal. E eu pedi para que essa exposição fosse feita para vocês, pais de crianças de 1º ano. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente trabalhar lá embaixo do que a gente tirar um adolescente que está aí vivendo 5, 6 horas de internet por dia. E semana passada chegou no consultório, os pais separados, o pai deu um iPhone 7 para o menino de 11 para 12 anos. Ele ganhou no domingo e foi à consulta na terça-feira. Então isso tem uma semana, foi terça passada. Eu peguei o iPhone, ele dá aquele tempo de tela, né, o screen time. Esse menino ficou na segunda-feira, que foi um dia letivo, tá? Ele ficou 10 horas e 17 minutos no celular. Então, para você ver assim, o nível de atratividade que isso aí cria. Então, aqui é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Canadense de Pediatria, que é colaborada com a Sociedade Brasileira de Pediatria e nós da Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Baseado em todos aqueles estudos, nós temos que abaixo de 2 anos, nada. Por quê? Porque o estímulo sensorial, a exploração do ambiente e a presença da face humana, ela é extremamente importante nos primeiros anos de vida.
tá? Então, nessa faixa aqui é contraindicada. Hoje tem chama Guten News, que é um site, que é um aplicativo. Eles me mandaram uma pergunta hoje, que é qual idade é um site de conteúdo de qualidade, é um aplicativo para criança e adolescente com conteúdo de qualidade. Então, eles estavam perguntando qual idade que é contraindicado, quantas horas e como fazer isso. Tá? Todo conteúdo ele deve ser supervisionado. Tá? Então, 3 a 5 anos de idade, 1 hora por dia sob supervisão. Tá? Nós pais temos que saber o que a criança está usando. 6 a 18 anos, 2 horas por dia. Você fala isso para um adolescente, ele vai rir. Na sua 2 horas por dia, eles ficam em média 7, 8, 9. Então, isso aqui precisa de um controle dos pais. Numa exposição minha, uma mãe veio e me perguntou, falou assim, qual que é a idade certa para eu dar um telefone para o meu filho? Eu falei, você quer saber a idade certa? A idade que ele tiver dinheiro para comprar e tiver dinheiro para pagar a conta dele. Essa é a idade certa. Agora, antes de 12 anos, a gente contraindica fortemente. Então, a idade hoje que pode ter esse controle, até mesmo porque vive situações de estar saindo de casa, indo para outras atividades, é de 12 anos. Antes disso, tem que ser supervisionado. Tá? E não tem aquela assim, privacidade, a senha é minha, isso eu tenho privacidade. Vai ter privacidade quando puder pagar a conta e puder viver sozinho, aí sim tem privacidade. Isso aqui, gente, é importante. Por quê? Porque as crianças, elas pedem para a gente autoridade. Elas pedem limite. Elas vão contra, mas elas pedem limite. Por quê? Porque a falta de limite, o excesso de estímulos gera uma situação, uma angústia que eles não têm capacidade emocional para lidar com essas situações. Um grande colégio, uma menininha de 6, 7 anos, e tinha uma irmãzinha mais nova, ela teve um acesso a um conteúdo através de uma amiga da irmã, no recreio da escola, de sexo de pessoas com animais. Essa menina ficou muda, parou de estudar, parou de conversar, mudou completamente o comportamento dela, ninguém sabia, ela tinha pânico de ir para a escola, criou um pânico, porque ela adorava animal e viu uma cena na qual ela não tinha a menor capacidade de entender o que estava acontecendo e de filtrar aquele conteúdo. Então, cabe a nós pais vigiar sim, pegar aplicativos que controlam o celular, e isso é muito importante para os nossos filhos. Aqui é só aquele controle de tela. Não adianta o celular ter controle, falar, filho, confia em você. Pode ficar 2 horas. Não vai ficar mais. E vai começar a burlar. Por quê? Por causa daqueles mecanismos todos. Então, em termos de intervenções, tá? Hábito de vida. Eu falo que isso aqui é igual inventar a roda. O que eu estou falando aqui, todo mundo sabe. O que a gente precisa? Dormir, uma alimentação saudável, uma atividade física regular. Humanização do cérebro, convivência, amigos e família. Tá? Isso aqui é uma ilhazinha perto da Itália, a Sardenha, a média de vida 89 anos. E lá, o que as pessoas fazem? Além do relevo acidentado, que a pessoa tem que fazer atividade física, tem a dieta mediterrânea, né? E eles convivem muito, tá? Em todas as idades, a convivência de família. Isso nós vamos ver mais na frente no estudo. Então, para os nossos meninos, esporte e atividade física, eu vou comentar isso mais um pouco, brincadeiras ao ar livre, jogos de tabuleiro, comprem jogos de tabuleiro, estabeleçam horários para a família reunir, jogar, tá? Incentive muito literatura, artes, pintura, modelagem, tapeçaria, culinária. E hoje eu tenho recomendado até meditação para as crianças, como uma forma de desacelerar o cérebro. Isso aqui são vários estudos em periódicos, em revistas de grande circulação no meio médico, então estudos extremamente bem conduzidos, mostrando a atividade física e o cérebro.
Então, o que a atividade física ela promove? Ela aumenta muito essa plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro responder a estímulos externos. Aprimora habilidades motoras, desenvolve habilidades integrativas, visoespacial, visomotora, equilíbrio, promove socialização, potencializa a função executiva, que é memória operacional, planejamento, que está extremamente relacionada ao aprendizado, modula controle emocional, trabalha a recompensa, a persistência e a resiliência. Então é extremamente importante essas características aqui. Melhora o humor e o sono e diminui a ansiedade. Só para dar exemplo, isso aqui não é uma criança, isso aqui é um adulto. Eu dei essa aula num congresso brasileiro em 2017. E logo na semana seguinte, teve a meia maratona do Rio, e esse congresso foi no Rio, e veio uma reportagem no Jornal Nacional sobre um advogado que ele, no consultório dele, ele lá do Rio, no escritório dele, ele quando tinha algum caso, alguma coisa mais difícil para resolver, ele punha a roupa de corrida e saía para correr. E na corrida, ele falando que ele conseguia ter resoluções, insights mais assertivos. E isso aqui é um exame de ressonância funcional. Quanto mais quente é a cor, maior a ativação do cérebro. Quanto mais fria, menor. Esse aqui é um adulto fazendo um teste escrito. Esse aqui fez o teste depois de ficar quieto. Esse aqui andou rápido durante 20 minutos. Então, eles ativam a mesma área do cérebro e aquele que fez atividade física ativa de uma forma muito mais intensa e mais ampla. Então, a atividade física melhora a capacidade cognitiva de pensamento. Ela potencializa. Então, época de prova é época de manter o futebol, manter o judô, manter o balé, manter a ginástica. Não é aquela época que fala assim, época de prova você não vai no judô não, para poder estudar. O que eles fazem? Eles trocam o tempo que eles ganharam para estudo por um tempo de exposição eletrônica. Então, nunca penalizar a atividade física. Isso para as escolas é muito importante, por quê? Tudo que deu certo no hemisfério norte em relação à atividade física, tá? Lá nas escolas desde o primário, do elementar até na universidade, a atividade física ela tem um papel importante. Aqueles atletas, eles têm uma posição de destaque social dentro da escola, tá? Então, a escola lá viu que dava certo trazer o esporte para dentro do ensino. E aqui, a base curricular comum, não sei se mudou nos últimos 2 anos, mas quando eu dei essa aula, podia dar na aula de educação física, aula teórica de danças folclóricas regionais. Tá? Ou seja, já na criança, lá no começo, educação física não é importante. Então, assim, é um apelo que eu faço, não deixar para ensaiar a festa junina, fazer reunião na aula de educação física. Por quê? Porque a gente leva para a criança que atividade física não é importante. Tá? E é fundamental. Eu peguei esse slide para falar de tudo isso que a atividade física melhora e trouxe esse aqui para falar do excesso de telas e comportamentos. E vai seguindo esse caminho. Começa com o quê? A criança que fica muito exposta, ela começa a ficar impaciente. Tá? Essa impaciência, ela vai para irritabilidade. Tá? Segue-se a alteração do padrão do sono. Dormir mais tarde e dormir menos. A seguir segue a baixa resiliência. Essa criança, quando ela é contrariada, ela explode, ela perde o autocontrole. E são crianças que não toleram nenhum tipo de frustração. Tá? Aí em seguida vem sintomas de desatenção, tá? Interfere nas atividades cognitivas, hiperatividade. Então isso aqui já começa a simular uma doença, uma condição neurológica que é muito comum.
Meu menino está com desatenção, está hiperativo, que ele fica inquieto, ele só sossega com o celular na mão, tá? Ou com um videogame na mão. E começa a ter queda no rendimento escolar. Junto isso tudo, o que é TDAH? Tá? Transtorno de déficit de atenção. E aí a gente começa a avaliar, a medicar, a tratar crianças que não deveriam ser tratadas. Tá? Por quê? Porque esses sintomas não são próprios delas, são sintomas vindos de uma alteração ambiental. Segue-se a isso angústia, tristeza e alguns quadros de depressão, às vezes depressão grave com desfechos não agradáveis. Isso aqui são crianças um pouco mais velhas do que os nossos filhos. Esse estudo aqui é muito importante, que eles dividiram 475 adolescentes, pré-adolescentes, de 8 a 9 anos, eles selecionaram 221 e dividiram esses 221 em 2 grupos. Aqueles que não tinham problema nenhum, e fizeram teste neuropsicológico, habilidade em matemática, habilidade em língua inglesa e atenção. Fizeram uma avaliação que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Dividiram em 2 grupos, e um grupo tinha 2 horas de atividade física depois da aula durante o ano letivo, que são 9 meses. E o outro grupo ficou nessa lista de espera. Então, ao final do ano letivo, esse grupo que fez 2 horas de atividade, ou seja, ficava 2 horas a mais na escola, uma atividade física supervisionada, ele aumentou muito a performance escolar. Então, a nota desse grupo foi muito estatisticamente significativo, muito superior ao grupo que não fez. E o comportamento deles, em termos de controle inibitório, flexibilização cognitiva e atenção, melhorou demais. Então, resolução de conflitos, tanto na escola quanto em casa, foi melhor no grupo que fez atividade física. No ano seguinte, inverteram os 2 grupos e o resultado inverteu também. Tá? Então, a gente tem uma certeza de que é benigno. Agora, tem uma outra pegadinha aqui. Tá? Atividade física, quanto mais precoce for o início, melhor. E ela tem que ser uma atividade aeróbica, tá? Então tem que ter uma atividade contínua em torno de 20 a 30 minutos no mínimo e com uma frequência de 4 vezes na semana. Então nós temos que quebrar um pouco o paradigma nosso aqui, que diz que tudo são 2 vezes na semana, segunda e quarta e terça e quinta. A sexta-feira nem faz parte da semana. Então, vai para o judô, que dia? Segunda e quarta, ou então terça e quinta. E essa atividade física, ela deve ser 4 vezes ou mais por semana. Por quê? Porque o ganho, a partir de 3, 4 vezes, ele passa a ser exponencial. Tá? Então, aqui vai uma dica. Pode ser futebol 4 vezes, pode, mas não tem. Põe 2 vezes no lugar, 2 vezes no outro. Pode mesclar o futebol com a natação? Pode. A natação com o judô? Pode. Com o balé? Pode. Mas tem que ter esse fator aeróbico. Então, o esporte é extremamente importante. Convivência humana, né? Então, aqui é um estudo, um dos mais antigos que tem na medicina. Muitos de vocês já tiveram oportunidade. Tem um TED Talk sobre esse estudo. Ele começou lá em Harvard, nos anos 1938, já está no 3º ou 4º pesquisador-chefe, e aqui mostrou o que determina a longevidade com qualidade de vida. Não foi viver no ar puro, não foi hipertensão, não foi obesidade, não foi atividade física sozinha, não foi a vacinação, não foi algumas alterações de parar de beber ou parar de fumar, foi a integração social e a qualidade dos nossos relacionamentos. Então isso remonta lá no começo da aula do que nos fazem humanos. Tá? Então a gente tem que bater nisso. O mais fundamental para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Com isso, assim, sempre quando eu falo no consultório, quando chega lá no consultório é porque alguma coisa já aconteceu. Então, muita gente chega assim, mas eu quero um relatório porque a escola tem que fazer isso, eu quero uma coisa porque eu vou fazer isso em relação à escola. Eu falei assim, mas você vai pagar
para o seu filho ficar 5 horas, às vezes até mais, num lugar que você vai brigar com ele ou vai impor uma situação. Então, isso aqui é fundamental entre as famílias e escola, parceria. Nós temos que pactuar expectativas, nós temos que pactuar condutas. Então, as escolas e as famílias, principalmente aquelas escolas que têm plataformas eletrônicas, por quê? Porque ali no tablet, no computador, vai estar o aplicativo da escola, mas do lado vai estar o YouTube, vai estar o Brawl Stars, vai estar o outro joguinho, o Roblox, né? O Minecraft. Então, a competição é muito desleal. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, horários para estudo sem meio eletrônico. Os adolescentes chegam no consultório e falam assim, mas eu preciso do meu celular para acessar o aplicativo da escola. Eu preciso para acessar o WhatsApp do grupo. Aí você vai ver lá no tempo de tela, tá lá, YouTube, Netflix, não sei quantas horas por dia, em média eles usam 7 a 8 horas por dia de celular, e o site da escola, 15 minutos, 10 minutos na semana. Na semana. Então não é desculpa. Acessa, vê o que tem que fazer e vai para o estudo sem meio eletrônico. Tá? Valorizar e incentivar a atividade física, priorizar atividades que socializem, identificar precocemente desvios no comportamento. Isso é uma parceria da escola. Está acontecendo aí? Está. Aqui também está. Tá? Se você notou alguma mudança no comportamento dele, você não... Notei. Aí não, aqui está ótimo, está socializando bem. Então a gente tem que buscar onde que está. Instituir hábitos saudáveis não cabe só à família, cabe à família e à escola. Isso aí, quando vem dos dois lados, entra muito melhor. Fazer da vida e da aprendizagem atividades extremamente prazerosas para a criança, despertar necessidade de leitura. O cérebro que lê é diferente do cérebro que vê. Tá? Na leitura nós imaginamos e no vídeo nós consumimos um conteúdo que outra pessoa imaginou. Daí o motivo pelo qual a gente sempre acha que o livro é melhor do que o filme. Por quê? Porque o livro nós customizamos ele dentro da nossa cabeça. E às vezes quando a gente vai ver, você fala, não, isso aí não tem nada a ver com o que eu pensei. Às vezes você desfaz uma ideia, uma coisa bacana. Fazer da escola um ambiente de convívio e não somente de estudo. Tá? Aquelas crianças que adoram a escola, o que elas têm? Elas têm um desempenho bom na escola, elas gostam das crianças, dos colegas, dos professores, mas o desempenho também é bom. E aqueles que não têm desempenho bom, eles começam a não gostar da escola. Então, nós temos que trabalhar isso, tá? Fortalecer a autoestima e despertar talentos. Aqui, tem uma historinha rápida, um caso rápido. A mãe médica, o pai engenheiro. Um menino que tinha uma dificuldade grande de leitura. Eu falei assim, como é que esse menino chegou até esse ano? E esse menino era nadador. Ele estava entrando na equipe, aí ele tinha que treinar todos os dias. Aí o pai, que é engenheiro, virou para o filho e falou, você não nada se não tiver nota. Aí a mãe levou ele para saber se ele tinha déficit de atenção, se ele tinha uma desatenção, mas ele tinha uma dificuldade de leitura. E ele foi com um esforço grande, um empenho grande da família, aula particular de todas as matérias, de tudo, ele foi seguindo e estava lá. Aí eu virei, esse menino estava de cabeça baixa no consultório, e a mãe falando, a mãe médica, eu falei, só atendo o seu filho se ele voltar a nadar. A mãe falou assim, não, então você não vai atender meu filho, porque o pai jamais vai deixar ele nadar se ele não tiver nota. Eu falei assim, então tá, mostrei para ela toda essa história, médico, expliquei, e falei com ela o seguinte, se quiser, se você conversar, eu atendo ele aqui amanhã, depois do meu horário, se ele quiser. O pai apareceu lá. Aí eu expliquei por A mais B, entrei em contato com o colégio, falei assim, olha, não é aluno para estar aí, ele precisa nadar, e aí tem uma carga horária, tem estudo e tal, que não vai... Ele vai sair daí, mas nós precisamos de ter um êxito desse ano na escola, dependendo do que ele fizer daqui para frente, porque o que ele já tinha feito ia tomar bomba. Aí eles toparam.
E esse menino passou de ano. Aí o pai chegou lá e falou assim, eu te falei que ele passava de ano, se ele estudasse, eu falei, não, ele passa de ano, mas ele vai, nós fizemos, tá? Ele vai, esse menino foi nadando, foi melhorando, foi campeão brasileiro de natação. Ele foi pro Pitágoras, tem um convênio do Pitágoras com o Minas, enfim, foi campeão brasileiro de natação, ou seja, o talento dele, ele era um nadador, ele não era um leitor. Tá? E aquilo ali mudou a autoestima. Quando eu falei assim, esse menino, para ele vir aqui, vai nadar, o menino fez assim para mim. Por quê? Porque ele viu uma esperança para ele, porque ele nadava bem. Então, socialmente, esse menino, uma vez eu entrei no Minas, ele estava com, eu lembro até hoje, uma correntona dessas, parece uma corrente mesmo, que põe no pescoço. Esse menino, forte, bonito, cheio de amigo do lado, veio e me deu um abraço. Então, quer dizer, a gente tem que propor atividades compatíveis. E dentro disso aqui, tem outra história rápida que eu vou contar, porque história exemplifica e fica dentro da gente. É um paciente meu, tem até um vídeo dele. Com 16 anos ele foi fazer um intercâmbio no Alasca. Aquele gelo. E ele virou para mim de lá e falou assim, doutor Rodrigo, o Alasca é a melhor escola do mundo. O Alasca tem a melhor escola do mundo. Eu falei, como assim? E ele já tinha rodado 5 colégios aqui em Belo Horizonte. Ele tinha uma dislexia e esse tinha déficit de atenção também. Não é um raio caindo no mesmo lugar não, viu gente? Normalmente vem junto, tá? Chama comorbidade. O déficit de atenção, ele tem sempre uma outra condição junta com ele. Então eu falei, mas por que que é? Não, porque aqui tem as matérias legais. Ele chegou, ele entrou no time de rugby e de esqui da escola, porque ele tinha uma habilidade física. Então aquilo ali já deu uma primeira... E falou assim, aqui tem matéria legal, que era história do cinema, culinária e marcenaria. E tem as matérias chatas, matemática, língua inglesa, ciências humanas, ciências da natureza. Eu falei, mas e as matérias chatas? Como é que você faz? Ele falou, não, aqui é o seguinte, se eu não vou bem, o professor me dá um trabalho para eu fazer. Mas não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Eu tenho que fazer o trabalho e ele dá a nota pelo trabalho. Então ele fez trabalho nos primeiros 3, 4 meses e depois daí a prova passou a não ser um instrumento de estresse para ele, de ansiedade. Então ele começou a ler, ele começou a aprender de uma forma muito mais tranquila. E aquilo ali gerou para ele um bem-estar, então ficou a melhor escola do mundo. Por quê? Porque a escola entendeu uma maneira não é de tirar o estresse, mas tirar a ansiedade de um instrumento de avaliação único, que é a prova. Então ele tinha competências, ele começou a socializar melhor, e o comportamento era importante nessa soma de exigências para fazer essa avaliação, né? E, obviamente, ele tinha o respaldo de um laudo médico. Então, dentro disso tudo que eu falei, e construindo esse propósito, que nós da BNEP, né, criamos, né, cuidado que nos faz humanos desde os primeiros anos, porque mentes saudáveis criam um mundo melhor. Então é propor que a gente tenha vidas mais saudáveis, crianças mais felizes, que socializem melhor, para que a gente possa trabalhar um pouco mais dentro disso aí e cuidar mais para tratar menos. Tem um videozinho da BNEP, que foi do lançamento do nosso último congresso, é rápido, tá? Eu vou projetar aqui no final. Então, mensagem para a gente levar para casa. A qualidade dos relacionamentos é que nos fazem felizes. Então, família, amigos, pertencimento. Tá? Criar grupo. Precisamos disciplinar o uso do eletrônico. Sozinho eles não vão fazer. Tá? E valorizar e incentivar hábitos saudáveis, que é a roda. Sono, alimentação, tá? E esporte. Obrigado. Eu vou só passar o vídeo, ele é rápido. Em um determinado ponto da saga humana na Terra, tomamos consciência de nós mesmos. São 300 mil anos de história do homem moderno, quase nada perto dos 4,5 bilhões de anos de vida no planeta. Transformada a idade da Terra em 24 horas, o Homo sapiens teria surgido às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos.
míseros 3 segundos de uma história intensa e dramática, de profundo impacto sobre toda a vida ao redor, destruição e construção. Seguimos aprendendo rapidamente. A neurociência evoluiu neste século mais do que em todo o período anterior. Ao mesmo tempo, cientistas, profissionais da saúde de outras disciplinas se debruçam sobre a felicidade para entendê-la. O ser humano, em busca do equilíbrio, convoca para os tempos de hoje o significado original da espécie, o homem sábio. E quanto a nós? O que temos a oferecer para a humanidade? Somos profissionais de diferentes especialidades e estamos unidos por uma causa: a saúde mental e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Acreditamos em uma abordagem interdisciplinar baseada em evidências. À nossa volta, o que vemos é uma sociedade ávida por conhecimento e orientação. E vemos crianças, adolescentes e famílias com necessidades reais de acolhimento, cuidado e atendimento. Surge então o propósito da ABNEP, consciente de que lidar com a mente é lidar com o que nos define e diferencia como espécie. É para isto que existimos: cuidar do que nos faz humanos desde os primeiros anos, porque mentes saudáveis criam um mundo melhor. Somos a ABNEP. Estamos prontos para evoluir. E dentro desse propósito, né, de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, nós criamos um programa que chama Sapiens, né, que é para viabilizar, levar esse tipo de conhecimento, igual nós estamos fazendo aqui, para dentro das escolas, para dentro das famílias e para dentro da pediatria, porque eu acho que isso aqui tem que ser feito desde o nascimento, tá? Vai vacinar tal vacina com tantos meses, introduz papinha com esse tanto aos 9 meses, faz isso e oferece eletrônico, tecnologia. De que forma? Dessa forma, com que idade e com esse controle todo que nós colocamos para você. Agradeço muito, Gracinha, Lurdinha, Frei, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês num lugar que eu considero minha segunda casa. Muito obrigado. Obrigada, viu? Queria muito agradecer, Rodrigo, de estar aqui conosco. A Heloísa, a mulher dele, também está sempre aqui com a gente. Rodrigo, quando Lurdinha, o Frei, Cafunga e eu pensamos na sua vinda aqui na escola, há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, você saiu do consultório e veio aqui à escola conversar sobre uma aluna. E aquilo me sensibilizou muito, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um profissional de saúde, largar o consultório dele e vir à escola para conversar sobre uma criança. Isso mudou minha maneira de ver esse cuidado que a gente precisa de ter. Não só dentro da escola, mas as outras pessoas que nos ajudam no processo, que as famílias começam, que pedem ajuda para a gente. E a criança ser isso aí que você está falando, uma criança social, uma criança que se integrada na escola, integrada na vida. E aquele momento em que a gente sabe que precisamos de ajudar essa criança. Então, um profissional como você, que tem esse cuidado, como muitos outros eu imagino que tenham também, preocupe a ponto da gente poder vir à escola, nós temos que cada vez mais cuidar dessas crianças e pensar que nós podemos fazer mais um pouco para que eles possam ser mais humanos, possam se socializar melhor. A escola nada mais é uma consequência de toda a vida que a criança tem no dia a dia. O que chega para nós é o que começa com vocês, chega aqui
os momentos que eles têm de lazer, os momentos que praticam esporte, tudo isso faz com que, lá no futuro, quando a criança já estiver mais velha, se tornar um adulto, é aquilo que os meninos voltam ao colégio e falam assim, eu dei gente. Então, quer dizer, dar gente é uma construção. E a gente fica muito feliz, no colégio, de ter pessoas que possam nos ajudar. Eu vi o Frei perguntando quem são pais novatos na escola. A gente precisa muito dessa parceria. Os que talvez nos conheçam, já têm filhos aqui, sabem dessa participação que a gente precisa de vocês. Mas vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. A escolha do Dr. Rodrigo, e ele quis falar para vocês com pais de alunos de 5, 6 anos, exatamente para que a gente possa construir esses ideais, a forma que a gente pensa como deve ser a educação dos nossos filhos, para que lá na frente vocês possam sentir orgulho e dizer, deram gente. Tá? Obrigada, Rodrigo, por você estar aqui. Tá fazendo... O Frei pediu para poder escolher 2 coisas, uma que fizesse para a alma, outra para o corpo. Um São Francisco, que são os nossos, né, a espiritualidade franciscana, e um vinho para você poder degustar com a Heloísa. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Acertou nos 2. Tá? Mas desse programa que nós estamos montando, tem 1 ano que a gente vem trabalhando nisso, ele tem um nome, né, que é Sapiens, e já está nas redes sociais, acessar a BNEP Sapiens, tem no Instagram, tem no Facebook, e nós estamos querendo montar conteúdos que cheguem de uma forma mais objetiva, mais palatável, que não seja só com termos médicos, para profissionais que já têm um conhecimento da área, mas a gente quer chegar dentro da casa de cada um, dentro das escolas, e para que a gente tenha uma infância mais saudável no nosso país. A educação é a base de crescimento de qualquer nação, e eu acho que a gente tem que ser muito guardiães disso, proativos nas nossas crianças, não terceirizem momentos, não deixem de conviver com seus filhos. Isso é a mais importante. Então, no consultório, às vezes a gente chega lá atrás e vê os pais que deram tudo, montaram patrimônio, porque eu trabalho muito para dar uma vida melhor para o meu filho. A melhor vida que a gente pode dar para ele é mostrar para ele tudo que a gente aprendeu e conviver. Nada, e não existe isso de pouco tempo com muita qualidade, tá? Nós temos que estar juntos, os filhos têm que entender que nós erramos, a nossa maneira de entender um erro, de consertar um erro, então ali não tem uma autoridade absoluta, ali tem pessoas que gostam dele, que também erram, mas que acertam, que estão ali, que são referências. Tá? Então é importante essa postura que a gente tem para depois não ficar refém dos filhos, porque muito desses comportamentos que eles apresentam não são deles, são comportamentos que eles importam de conteúdos inadequados e comportamentos que são moldados por excesso de exposição a eletrônicos. Então essas mensagens que eu quis deixar para vocês, levem para casa, reproduzam, tá? E acessem esse site. Não tem talvez agora um conteúdo tão específico, mas vai ter. Tá? Eu prometo a vocês que tudo isso que a gente está falando aqui, nós vamos traduzir em cartilhas, em situações que a gente possa fazer uma aplicação bem objetiva para a gente continuar nessa promoção de saúde, nessa prevenção. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Se quiser pergunta. Bom, a Lourdinha falou que se tiver alguém aqui que tem alguma dúvida, que ficou algum ponto que não... Eu me disponibilizo a responder se tiver. Boa noite. Obrigado pela palestra, oportunidade para nós pais, né, termos o contato com
com essa área que nos orienta bastante na educação dos nossos filhos. E, sendo objetivo, relativamente ao tempo de tela, o senhor enfatizou muito, nos deu parâmetros de tempo. Esse parâmetro é diário ou semanal? Eu fiquei com essa dúvida. Tudo que eu falei ali, 1 hora por dia até 6 anos, 2 horas depois dessa idade é dia, tá? Horas dia. E aí vai muito do controle que nós temos sobre o conteúdo, vai muito do nível de socialização que essa criança tem, da prática de esporte. Então é aquela criança que tem mais amigos ao vivo do que amigos virtuais, que ela prefere estar com os amigos. Então essa criança, esse jovem, ele pode ter um tempo maior, mas o limite de segurança são 3 horas, tá? 2 horas é o ideal, mas um limite de segurança são 3 horas por dia, contando televisão. Tempo de tela. Tá? E lembrar daquelas armadilhas, das pegadinhas ali, tá? Que a televisão, eles entram no YouTube e por aí vai. E tem várias, depois com esse tempo de consultório, depois que eles adquirem uma certa maturidade, eles já vêm e falam as estratégias para poder enganar os pais. Então já vou dar para vocês uma. Colocar uma coberta, alguma coisa debaixo da porta, para os pais não verem que tem luz acesa. Aí tem aqueles que põem o cobertor por cima da cabeça e fica com o celular com a luminosidade pequena aqui. Compartilhar a internet com o vizinho do andar de cima, com o vizinho do andar de baixo. Então o pai tira o roteador e eles acessam pelo roteador do vizinho. São profissionais, e não precisa ser profissional não, gente, tem dica na internet, se você entrar lá assim, ó, como fazer isso, tem dica. Então, por exemplo, um celular antigo que é deixado lá, esse celular, ele não entra na linha da rede do celular, mas ele entra no roteador do vizinho. Entendeu? Então, os pais acham que estão protegidos, que as crianças dentro de casa, o mundo externo, ele está muito violento, não está confiável, mas deixar a criança dentro de casa sob supervisão talvez seja até ou mais perigoso do que ele ter um convívio dentro de toda essa loucura que nós vivemos no mundo atual. E o Brasil é o país que mais consome internet na infância e na adolescência. E é o país que tem o maior nível de ansiedade na infância e na adolescência também. E nós só perdemos em tempo de sono para Singapura e Índia, se eu não me engano. Que a população dorme menos do que a população brasileira. Por favor, nessas 2 horas, tendo limite dessas 2 horas diárias, as crianças, eu acredito que seja a maioria aqui, 6, 7 anos, tem algum tipo de direcionamento que nós, como pais, podemos dar nessas 2 horas que pode ajudar no processo cognitivo, enfim, nessa faixa etária, ou deixa livre essa hora ali? O livre, ele vai sempre para os jogos e para YouTube e redes sociais. Os youtubers hoje, eles estão vendendo até bonequinho, igual na Disney, né? Tem bonequinho do Lucas Neto, tem sandália, enfim. Felipe Neto, Lucas Neto. O que atrai eles sem um controle, normalmente são conteúdos que não são desejáveis. Então, o que você também pode dar em tudo? Não dá, né? Então você fala, olha, você fica aí meia hora no que você quiser e depois você limita alguns sites que tem um conteúdo que você possa, inclusive, compartilhar com ele as informações, né? Então, assim, falar sobre a muralha da China. Então, você vê a muralha, como é que foi e tal. Vamos pesquisar isso aqui. Você incitar na criança aquele desejo de busca, de conhecimento. Então, isso é importante também. Fazer junto. Tem que estar junto, porque senão eles vão para os conteúdos de videogame. Tem um aqui, depois lá. Desde esse tempo, né, como é que seria ideal de deixar assistir em caso que vai dormir, por exemplo, 21 horas, ou 20, 30? Excelente. Até 1 hora antes do horário estipulado para dormir.
tá? Porque o sono não começa, ele começa 1 hora antes do horário que nós estipulamos. Então, a partir dessa hora, pouco estímulo, menos luz e leitura. Então, normalmente, o que eu faço para os maiores, eu falo assim, qual matéria que você menos gosta? Eu menos gosto de português. Então, a partir de tal hora, é só livro de português. Porque o sono não vem, ele pula em cima. Entendeu? Então, assim, é um indutor de sono. Então, leitura que não é palatável é indutora de sono. Tem mais uma. Eu fiquei com uma dúvida. Tá todo mundo ouvindo? Naquele gráfico, que está falando um pouco mais alto, aquele gráfico que você fala dos transtornos. Eu fiquei em dúvida porque você estava falando da influência da genética e do meio, né? Isso. Mas aí me deu a impressão que o transtorno não existe sem a influência do meio. Então, se eu extinguisse a influência, então não existiria um transtorno. Ou não é isso? Não é isso. Os transtornos. Boa pergunta. Aquela faixa chega lá no final, apesar de um risco genético muito baixo, tá? Você começa a ter sintomas intermitentes, ou seja, os sintomas eles vão aparecer com um nível de exposição muito alto para aqueles que têm um risco genético baixo. Tá? Então tem criança, é a mesma coisa o cigarro, o álcool. Tem pessoas que são expostas à substância e não viram alcoólatras nem tabagistas. E tem outros que são expostos e com pouco tempo já criam uma adicção. Por quê? Porque tem uma predisposição. Então isso tem que ser levado em conta. Mas a gente não sabe quem tem e não tem. Então pelo sim, pelo não, o que a gente faz? A gente cria esse limite de segurança e trabalha os hábitos saudáveis de vida. Por quê? Porque eles potencializam muito a segurança do sono, a alimentação saudável e o esporte principalmente. E tem um trabalho que mostrou que indivíduos, isso aí é um trabalho há muito tempo, esse era na época do Facebook, e na Inglaterra no The Economist, que é uma revista de economia, mostrando que pessoas, para ver que isso acontece, a obesidade aqui no Brasil tem aumentado muito, nós já estamos iguais aos Estados Unidos. Estados Unidos caindo e os nossos subindo. Que pessoas, adultos, da mesma, que tinham um mesmo salário, tanto na iniciativa pública quanto na privada, aqueles que usavam mais internet, no caso Facebook, eles eram mais pobres e mais gordos do que os que usavam menos. Mas aí o pessoal fala, não, mas se fica na frente da televisão, no computador, não faz atividade física. E não foi o fator principal, foi que o uso dessas redes sociais, elas induzem o consumo de alimentos multiprocessados, ou seja, alimentos que têm uma qualidade nutricional pior. Tá? Então, além de tudo, eu não citei aqui, mas miopia, o uso de celular galopa miopia. O uso a exposição à tela aumenta o risco de obesidade. Então, existem alterações orgânicas que são potencializadas. Existem alterações ortopédicas, né, que é o pescoço, neck test, pescoço de terço, de ficar assim. Uma inflamação no polegar pelo uso digitar só com o polegar. Então agora os celulares já tem aquele negócio de encaixar a mão atrás. Por quê? Para não ficar o tempo todo segurando e com dor nos dedos. Então já existem alterações ortopédicas, desconfortos, posturas viciosas por excesso de uso de tela. Então, de toda a sorte, nós temos que evitar e saber que o uso da tecnologia ele é benéfico. Tá? Não adianta a gente sair daqui e falar assim, não pode celular, não pode isso. Quando eu cheguei uma vez, entrei num supermercado, um pai com um filho, ele virou e falou assim, foi ele que falou que você não podia usar mais do que 2 horas. O menino olhou para mim com uma cara de ódio. Eu falei assim, é um monstro, né? E ele estava com a camisa do Galo, eu falei, pelo menos treina futebol aí, quem sabe você vai fazer uns gols aqui um dia pra gente, nós estamos precisando. Brinquei com ele, ele foi e ficou mais feliz.
Mas ele me olhou com ódio, porque o pai falou assim, foi ele! Opa, que foi? Foi ele que falou que você não podia mais que 2 horas. Então tem isso, a gente tem que ter esse cuidado todo, tá? E ampliar esse conhecimento. Respeitar esse horário de 1 hora antes do sono. Tem algum horário que é melhor, vamos dizer assim, se é para quem estuda à tarde, na hora da manhã, na primeira hora, ou depois do almoço, ou chegando em casa, essas 2 horas, como tem um estudo, de repente à noite, tem influência maior? Longe do sono, já tem estudos que mostram, né? Nós já comentamos aqui, horário que os pais estejam presentes, para que a gente exerça um fator de estar ali monitorando, tá? E a questão a gente prefere sempre o esporte antes, atividade física antes, e deixar a atividade com o eletrônico mais para o final do dia, sem interferir na noite. Por quê? Porque se não fez o dever, se teve alguma advertência na escola, se teve alguma alteração de comportamento, onde que você pune? Na hora de tela. Então eu até falo assim, ó, que não é castigo. Eu falo com cuidar de tempo de tela é cuidado, não é castigo. Mas deixando para o final do dia, aquilo ali serve com aquela bananinha na frente do macaco, né? Opa, eu vou estudar aqui, porque se eu fizer tudo eu vou ganhar hoje, tá? E a gente sempre trabalha, principalmente na idade dos nossos meninos, 6, 7, 5, 6, 7, o aqui e o agora. Você vai ficar 1 mês sem videogame. No primeiro dia você sabe por que ele ficou, no segundo dia ele já não sabe nem por que ele ficou, no terceiro dia já está falando assim, já que eu estou sem videogame eu não vou estudar, e está nem aí. Por quê? Porque cria aquela guerra. Então, fez hoje, ganha hoje. Não fez hoje, perde hoje. Então, sempre um dia de cada vez. Essa é outra dica. Então, deixar mais para o período do final, porque está tudo ok, vai lá, ganha o celular. É o período que o pai e a mãe estão chegando em casa. Então é a melhor hora. Percurso casa-escola, dentro do carro. Então, eles vão pegar todo o tempo, o percurso casa-escola. Se está dentro de uma van, ele está perdendo o tempo de conviver com outras crianças. Embora, se você olhar para todas as vans, vai estar todo mundo com o fone enterrado no ouvido e cada um no seu celular. Quando está eu falo que pai não é motorista de Uber, né? Eu até brincava com meus filhos, levando para a escola, eu falo assim, você quer água, tem bala aqui e tal, porque eu tô ali de motorista, porque estava lá com o celular. Então, uma boa hora para a gente poder conversar com nossos filhos, é um momento rico que não deve ser perdido. Agora, se eles estão dentro de uma van, se eles estão dentro de um coletivo, aí você fala assim, ó, quanto tempo gasta, esse tempo conta no seu tempo de tela, que é uma forma deles... Sempre tive vontade de ser lugar no fazer prática. Assim, eu não deixo, eu deixo usar realmente 2 horas. Só na parte da manhã, justamente porque à noite isso me incomoda. E assim, eu fico sempre pensando que a família inteira me fala assim, você tem noção que você está no mundo da tecnologia? Licença, pá. Aí você, mas aí ela não vê isso, porque eu já tirei várias vezes no YouTube por não gostar das coisas que ela diz. Aí você tem noção que você está no mundo de tecnologia, você vai deixar sua vida ficar para trás, você vai deixar sua vida... Aí às vezes que ela escuta. Aí ela chega para mim e fala isso mesmo. Fala assim, mamãe, todo mundo vê, por que eu não posso? Aí eu explico para ela, ela pode ver com raiva de mim, porque eu estipulei que, tipo assim, de manhã, ela pode ver ela tomando café. No primeiro momento ela pode não, ela vai ficar com raiva. Ela vai ficar, tá? Mas ela vai sentir ali uma segurança, ela vai sentir em você uma referência. Você vai ver que os pais que limitam, porque educar passa por limitar a liberdade. Não tem jeito de você educar sem limitar a liberdade da outra pessoa, porque senão não é educação. Então, eles vão, no primeiro momento, ela não vai gostar, mas depois ela vai se sentir muito grata, você vai ver que ela vai estar muito mais próxima de você do que aquelas outras que a mãe deixou ficar
na livre demanda. Pode ter certeza disso. Isso lá na frente a gente vê. Não, e essa ansiedade nossa de saber se estamos fazendo certo ou errado é muito ruim. Então, esses trabalhos nos levam a ver que o desfecho é muito pior quando a gente não tem o controle, infelizmente. Agora, criar filho hoje é mais difícil do que criar filho antes do evento dessa tecnologia, né? Agora, só situações como essas que a gente vai ter uma tranquilidade para poder impor limite. Tá? Só complementar até o que ela falou, eu acho que na hora que a gente faz isso, de restringir dessa forma, a gente está permitindo que a criança seja criança. Que ela não tenha um amadurecimento precoce, que não pegue exemplos precoces, que não são condizentes com a realidade de 5, 6 anos. E nós temos que propor estratégias para isso, né? Então, assim, aquilo que eu falei, a convivência, jogos de tabuleiro, famílias que têm o mesmo propósito, entendeu? Escolas que têm uma mesma linha de atuação, isso tudo é importante. Então, essa soma é que vai gerar. Agora, quando não tem pais que têm tempo para lidar com filhos, aí fica mais difícil, né? Porque terceirizar essa função é muito difícil. E pessoas que ficam cuidadoras, babás, melhor coisa que tem para babá é ligar uma televisão, o menino fica quieto, não dá trabalho, a casa fica impecável, não tem nem que catar brinquedo, porque eles ficam lá paradinhos o tempo todo. Tá? Muito obrigado a todos.